A paz do Senhor, crianças, bom dia! Tudo bem com vocês? Nós estamos iniciando um novo ano e a tia quer desejar a todos vocês um feliz ano novo. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre o lar de cada um de vocês. Nós também iniciamos um novo trimestre da Escola Bíblica Dominical, então nós temos uma nova lição com novas histórias. E nessa lição que nós vamos estudar, nós vamos falar sobre os heróis e as heroínas da Bíblia. Hoje, na nossa primeira aula, vamos falar de um herói que construiu um barco bem grandão. Quem aí já sabe quem é este homem? Já eu vou contar para vocês. Antes, nós vamos fazer uma oração, vamos falar com Deus, vamos pedir para que Ele venha nos abençoar. Você pode fechar os seus olhos aí e orar junto com a tia. Vamos lá? Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais este dia, por esta oportunidade que nós temos de aprender a tua palavra. Eu quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada uma destas crianças. Que o Senhor venha abençoar cada dia mais, que elas possam continuar firmes, Senhor, nos teus caminhos, aprendendo a tua palavra e guardando nos seus corações. Nos dá entendimento, Senhor, que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. Fica conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A nossa lição de hoje vai falar sobre Noé. Quem aí acertou? Parabéns! Noé, o herói de sua família e dos animais. Aqueles que têm a sua lição podem abrir aí, acompanhar junto com a tia, tá bom? A leitura bíblica nossa, que nos conta esta história, está registrado lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, do versículo 6 ao 22 e no capítulo 7, do versículo 1 ao 18. Antes da tia contar a história de hoje, nós vamos falar o Memória em Ação. Preparados? Vamos lá? 1, 2, 3. Memória em Ação. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. Salmos 1 e o verso 1. Vamos lá então para a nossa história de hoje. Noé viveu em um tempo muito difícil na terra. Vocês sabiam disso? Por que será que era tão difícil assim naquele tempo? Sabem o que acontecia? Existiam só pessoas que faziam coisas erradas. Pessoas que desobedeciam aos pais, brigavam uns com os outros, eram egoístas, contavam mentiras, falavam palavrões, faziam muita maldade. Era um tempo muito difícil na terra. Então, imagine como estava o coração de Deus vendo tudo isso lá do céu. Deus estava o quê? Muito triste. Muito triste mesmo com esta humanidade. Poxa vida, eles faziam tudo errado. Então, Deus decidiu acabar com tudo isso. Há muito tempo, Deus estava dando chance para este povo se arrepender, voltarem, a obedecer ao Senhor. Porém, eles não obedeciam, não se arrependiam dos seus erros, e os dias passavam e ninguém se arrependia. Então, olha só, Deus decidiu acabar com toda aquela maldade. Sabem o que Deus ia fazer? Deus ia destruir tudo que tinha criado. Todos iam morrer. Homens, mulheres, crianças desobedientes, até mesmo os animais. Olhem que tristeza! O planeta Terra ficaria vazio de novo. Mas
alguém mudou o rumo desta história. Alguém mexeu com o coração de Deus. Quem vocês acham que é? Ele mesmo, Noé. Sabem por quê? Deus conhecia Noé. E Deus se agradava do homem que Noé era. Noé era um homem bom, um homem temente a Deus, um homem diferente daquele povo daquela época. Sabem por que Noé era diferente? Porque mesmo quando ninguém estava olhando para ele, mesmo quando ninguém via ele, Noé fazia o bem. Noé era obediente a Deus. Noé fazia coisas boas, não maldades. Então, Deus olhando para Noé, Deus resolveu mudar essa história. Deus disse: eu vou dar mais uma chance. E a chance seria para aquele que havia honrado ao Senhor, estava sendo obediente a Deus, fazendo as coisas certas. Então Deus deu mais uma chance. Deus chamou Noé e explicou a Noé como seria o seu plano. Deus ensinou tudo para Noé, tudo o que ele deveria fazer, como ele deveria se preparar para aquele grande dilúvio. Dilúvio é diferente dessa chuva que nós conhecemos. Naquela época não tinha chuva, ninguém conhecia chuva, porque nunca tinha caído nenhuma gotinha na terra. Então, quando Noé começou a falar para eles do grande plano que o Senhor havia dado a ele, do grande barco que ele iria construir, imaginem vocês o que aquele povo fazia. Zombavam de Noé, diziam que Noé estava louco, que aonde que isso iria acontecer, sendo que nunca havia chovido. Então ninguém acreditava, mas Noé, naquela esperança que aquele povo se arrependeria e para eles também ganharem a salvação, Noé continuava insistindo e dizia a eles todo o plano de Deus, tudo o que aconteceria com a terra. Mas mesmo assim o povo não acreditava em Noé e continuavam a fazer todas as coisas erradas. Tudo que eles estavam fazendo que desagradavam a Deus, ao invés deles se arrependerem, eles continuavam fazendo. Então, enquanto Noé construía a arca, olhem só, enquanto Noé construía a arca, Deus explicava tudo certinho para ele, qual era o tamanho, como ele deveria fazer. Deus também enviou, olha só, um casal de cada animal, olha só. E também quem entraria na arca? Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e as esposas dos 3 filhos de Noé. Somente eles entraram na arca. Um casal de cada animal e a família de Noé. Quando a arca ficou pronta e a porta se fechou, sabem o que aconteceu? O que começou a cair? A chuva. Começou a chover. Olhem só. E por fim, choveu muitos e muitos e muitos dias. Era tanta água que parecia que era tudo mar. Vocês aí já foram, já conheceram o mar. É imenso, é só água. E assim parecia, olhem só. Era só água, chuva e chuva, passaram-se vários dias e muita chuva. Só depois de muitos dias, quando a chuva e a inundação parou, que aí eles voltaram a ver a terra. Então, eles puderam sair da arca e assim começar tudo de novo. Começar uma nova geração, né? A família de Noé. E aqueles animais saíram da arca e ali começaram uma nova etapa. Então, olhem só o que o Senhor quer nos ensinar. Mesmo que você tenha amigos, mesmo que você tenha algum vizinho que gosta de falar palavrões,
que é desobediente aos seus pais, que às vezes gosta até de fazer maldade com outros amiguinhos. Mas você é diferente. Você é igual a Noé. Noé era um homem diferente naquela geração. E nós também somos diferentes. Nós precisamos ser fiéis a Deus, obedientes ao Senhor, mesmo quando estamos fora da igreja, sabiam? Não é só lá na igreja, não. É quando nós estamos com os nossos amigos, na escola, aonde nós estivermos, nós precisamos mostrar que somos obedientes a Deus. E assim, sabiam que aqueles que são obedientes a Deus também é um grande herói? Sim, é sim. Aqueles que obedecem ao Senhor também são heróis. Então, você aí é um grande herói, porque você é temente, você é obediente a Deus, faz tudo certinho, porque você quer agradar ao Senhor. Então, meus amores, não vamos nos esquecer. Mesmo que aqueles que estão perto de nós fazem coisas erradas, nós não podemos ser iguais a eles. Nós precisamos ser diferentes, mostrar a diferença, sabe por quê? Porque nós temos Jesus no nosso coração. Não vamos deixar a maldade das outras pessoas entrar no nosso coração. Não, mas vamos fazer o bem. Assim como Noé foi obediente ao Senhor, olhem o que aconteceu com Noé. Ele salvou a sua família e os animais. Ele foi o grande herói. Então nós também, quando somos obedientes ao Senhor, fazemos as coisas certinhas, que agradam a Deus, também somos grandes heróis, tá bom? Não se esqueçam. A nossa lição de hoje nos diz: Noé, o grande herói de sua família e dos animais. Nós temos algumas atividades e na primeira atividade vocês vão estar pintando o pedaço que falta para completar o desenho. Na segunda atividade nós temos um caminho. Vocês vão levar os animais até a arca. E na terceira vocês vão encontrar a palavra que Noé era para com Deus. Qual é a palavra da nossa lição de hoje? Obediente. Então, a nossa palavra-chave da nossa lição de hoje é obediência. Não se esqueçam, ser obediente ao Senhor é ser um grande herói. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um bom domingo para todos e até a nossa próxima aula. Beijo!